Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz aqui sempre um tema, né, para a sua participação, para o seu debate, para o seu esclarecimento. Nesta segunda-feira, vamos falar sobre drogas, né, drogas aí que afetam a vida das pessoas. E hoje nós temos um especialista no assunto, ele que já foi policial, ele que conhece tudo sobre o assunto e hoje é palestrante desse tema, entre outros temas comportamentais. Vamos conversar com Milton Mussini, que já está aqui no aplicativo, né? Inclusive trazendo informações de uma nova droga que está chegando no Brasil e no mundo de uma maneira geral, né? Que é a iDozer. A iDozer é uma droga que você aí que está me ouvindo deve prestar muita atenção, já que o Milton Mussini traz essa informação com exclusividade para nós aqui do Radar Paulista na TV. Mas antes de nós iniciarmos esse bate-papo, né, eu lembro aqui também que o Radar Paulista está todos os dias na Rádio Trianon, AM 740 em São Paulo, também na Rádio Universal de Santos em 810 kHz, das 18 às 19 horas, entrando também pelo site www.radiotrianon.com.br, também aplicativos de rádio como TuneIn e Radios.com, ainda nas redes sociais, Facebook, Instagram, enfim, onde você tiver um ponto de internet, onde você tiver um rádio, você tem a conexão também com o Radar Paulista de segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas. E também os nossos apoiadores aqui do Radar Paulista, né, na TV, nós temos, por exemplo, o Mais Espaço Lazer, o sucesso do seu evento para verde e amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço Lazer. Mais informações você obtém no facebook.com/Mais Espaço e Lazer. Tem também o Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação comum. Você obtém mais informações no facebook.com/Ateliê Comunicação SP. E ainda a nossa BCC Television, onde você produz, divulga seu vídeo, seu negócio, faz o seu programa aqui com a gente na BCC Television, com a nossa equipe super profissional, com o Verão, com a Betânia, com a Luciana, com o Márcio, com o Bernardo, no site www.bcctelevision.com. Tá certo? Bom, vamos trazer então o nosso entrevistado aqui, o Milton Mussini, nesta segunda-feira para falar sobre drogas. Muito boa tarde e também muito boa noite, já que o programa também entra à noite. Milton Mussini, obrigado pela sua presença aqui pelo aplicativo da BCC Television. Olá, Renato. É um prazer estar aqui com vocês na BCC Television, falando sobre esse tema muito importante, né, para pais, para educadores. Então é uma honra estar aqui com você mais uma vez, matando saudade, né? Quanto tempo nós não se víamos, não se falávamos. E, então, mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui com você. Bom, Milton, e falando sobre o tema propriamente dito, né, das drogas, você que é um especialista nessa área. Antes de mais nada, eu gostaria que você discorresse, esclarecesse para os nossos ouvintes e internautas o que são as drogas. Por que essa nomenclatura drogas nesse universo que atinge principalmente os jovens? Então, Renato, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela define droga como sendo toda substância que, introduzida num organismo vivo, é capaz de modificar uma ou mais de suas funções. Essa é a definição da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Assim, traduzindo para o popular, droga, na verdade, é tudo que eu ingeri e causar uma reação no meu organismo, isso é denominado droga. Então, basicamente é isso. Tudo que eu ingeri e causar uma reação no meu organismo é droga. Por exemplo, eu estou com uma dor de cabeça, eu tomo um analgésico, esse analgésico vai causar uma reação no meu organismo e para que a minha dor de cabeça diminua ou cesse. Portanto, esse medicamento causou uma reação no meu organismo, então é considerado droga. Eu estou com febre, eu tomo outro medicamento, ele causa uma reação no meu organismo para que a temperatura diminua. Enfim, tudo que eu ingeri e causar uma reação no meu organismo é considerado droga. Daí vai bebida alcoólica, cigarro, aí parte para as drogas mais
pesadas, como maconha, cocaína, crack, enfim. Tudo que eu ingerir e causar uma reação no meu organismo é considerado droga. Claro que tem drogas para o nosso bem, né, para auxiliar uma disfunção no nosso organismo. Então, existem drogas feitas para nos ajudar, para nos auxiliar. Existem as drogas que são aí as ilícitas que causam problemas, como a mais grave de todas, que é a dependência química. Então, aí acho que deu para explicar mais ou menos o que é droga. Então, droga é bem abrangente, né, Renato? É bem abrangente. Tudo que eu ingerir e causar uma reação é considerado droga. Uhum. Agora, Milton, eu falei inclusive de jovens, né? E normalmente, e infelizmente, né, são os jovens que acabam consumindo a maior quantidade de drogas que chegam aí pelos mais variados meios. Por que que o jovem é sempre o maior grupo consumidor desse tipo de substância química? Você disse muito bem, Renato. O alvo dos traficantes são os jovens. O alvo dos traficantes são os nossos filhos. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque é uma população mais vulnerável, é uma população que pode ser induzida, digamos assim, mais facilmente ao consumo dessas drogas. Mas talvez o que leva esse jovem, né, por outro lado, o que leva esse jovem a consumir drogas? Então, existem alguns fatores que propiciam o jovem a experimentar drogas, que nós chamamos de fatores de drogadição, ou seja, fatores que levam as pessoas a usarem drogas. O primeiro fator é a curiosidade. A curiosidade faz parte do ser humano, né? Quem não é curioso? Né? Você está num trânsito, você vê um acidente, você reduz o carro, quer olhar, tal, né? Então, a curiosidade é inerente do ser humano, faz parte do nosso ser humano. Então, a curiosidade é o primeiro fator de drogadição. Então, o jovem vê isso na mídia, o jovem vê isso em conversas na escola, com os amigos, enfim, aí ele quer saber se realmente dá esse efeito, o que acontece. Então, a curiosidade é o primeiro fator. O segundo fator é a influência das amizades. Então, o rol de amigos, o local que você vive, né, com quem que você conversa, essas pessoas influenciam o seu filho. O outro fator é o distanciamento entre pais e filhos, porque nesse mundo louco que a gente vive hoje, né, Renato? O pai trabalha, a mãe trabalha, o filho fica sozinho, o filho fica com a babá, com a empregada, com a tia, com a avó, enfim. E essa distância entre pais e filhos é um dos fortes fatores de drogadição hoje, porque ele vai inibir todos os outros. Se você tiver um relacionamento forte dentro de casa, um diálogo aberto com seus filhos, e você explicar o que é droga, só que para isso você tem que saber também, né? Por isso que é muito importante esse trabalho de assistirem palestras, participarem de cursos, participar dessa vida intelectual dos filhos, é muito importante, porque quando você adquire conhecimento, você pode compartilhar isso com o seu filho. Esse é o grande chave das palestras que eu faço há mais de 27 anos. Então, essa distância entre pais e filhos, se você tem esse bom relacionamento, você vai inibir a curiosidade, você não vai permitir que as amizades ou as más amizades influenciem seus filhos. Então, esse é o grande fator. Né? O relacionamento entre pais e filhos eu vejo hoje como um dos principais fatores de drogadição e, ao mesmo tempo, a melhor ferramenta que nós temos para inibir o consumo de drogas ou que o filho ingresse nesse mundo. Agora, te pergunto, Milton, já que você está dizendo, né, de pais e filhos, os pais, né, pai, mãe, e os familiares, às vezes hoje é muito comum também casos aí em que são responsáveis por crianças, pessoas da família e tudo mais, como que devem lidar, né? Devem jogar abertamente, falar para o filho, eu estou percebendo um comportamento estranho, vamos supor, né, que os pais familiares tenham já na família um jovem que se envolveu com drogas ou que está prestes a essa mudança de comportamento. E como que os pais devem agir? Como eu estou perguntando, eles devem agir abertamente, devem
procurar um especialista logo de saída? Qual é a saída para esses casos? Eu costumo falar, Renato, nas palestras e no atendimento que eu faço com os pais, e eles me perguntam muito isso, né? Ô, Milton, quando que eu começo a falar sobre drogas com meu filho? Ou quando que eu começo a me preparar para falar sobre drogas com meu filho? E a resposta é a seguinte: o momento ideal para você começar a se preparar para falar sobre drogas com seus filhos é quando você recebe o exame do teste positivo de gravidez. Quando você recebeu esse teste e está lá positivo, você vai ter um filho, você vai ser pai, você vai ser mãe, aí você começa a se preparar para falar não só sobre drogas, mas sobre a vida, né? E se preparar para educar esse jovem ou essa jovem que vai nascer e se preparar para o mundo. Mas, enfim, eu acho que o grande segredo, Renato, é os pais adquirirem conhecimento. Hoje, com o advento da internet, a gente, né, tem várias fontes de conhecimento para adquirir, mas acho que os pais ainda acham que maconha, cocaína e crack são essas drogas e que elas fazem mal, e é só simplesmente falar que droga faz mal que está tudo certo, mas não é. Hoje o jovem ele tem uma facilidade de adquirir conhecimento muito grande, então eles sabem muitas vezes até mais que os próprios pais a respeito das drogas. Então é fundamental os pais terem conhecimento para poder compartilhar isso com os filhos. E a gente pode dar algumas dicas para os pais de como perceber se seu filho está usando drogas ou não. Antes disso, até complementando a resposta, é óbvio que nós temos que falar abertamente com os filhos, a partir daí de 8, 9 anos de idade, já começar a conversar com eles sobre os perigos do alcoolismo, os perigos do cigarro, né, do cigarro convencional, do tabaco, né? Conversar com eles... Porque tudo é droga, né, Milton? Sim, né? Tudo é droga, né? Como você está falando, cigarro, bebida, né? Eu acho que com 7, 8 anos de idade, você já pode começar a falar sobre bebida alcoólica, né? Você viu na festa que a gente foi, aquela pessoa lá que estava lá bebeu, você viu, né, o transtorno que causou, ficou feio. Então, essas introduções aí no diálogo é importante já de 6, 7 anos de idade, falar sobre o consumo do cigarro, e aí, conforme a criança vai crescendo, você vai introduzindo mais drogas, maconha, cocaína, enfim. Então, você vai aumentando aí o diálogo, né? Mas é importante, Milton, é importante a gente lembrar, Milton, já que você está falando, né, que são drogas legalizadas, né, mas nem por isso também não causam problemas enormes nas vidas das pessoas, né? Tanto o cigarro do aspecto, principalmente da saúde das pessoas, normalmente o cigarro não traz aí um problema, por exemplo, de tirar a consciência da pessoa e tudo mais, e aí causa não só a possibilidade de câncer, entre outras doenças pulmonares, principalmente, né? Nas pessoas que consomem e também nas pessoas do entorno, que convivem com esse consumidor de cigarro, assim como a bebida alcoólica, há aí uma certa, inclusive, propaganda, vamos dizer assim, né? Um certo glamour, já que nós vemos aí propagandas em rádio, televisão e tudo mais sobre bebida alcoólica, principalmente cerveja, hoje é muito comum, né? A cerveja fazer propaganda na televisão e tudo mais, e nos mais variados meios de comunicação, internet e tudo mais, mas lembremos, né, que são drogas que causam problemas. E é muito importante você estar dizendo para alertar o jovem para falar, opa, peraí, não é porque é legalizado que você vai beber à vontade, né? E você disse muito bem, Renato, porque, por incrível que pareça, as drogas mais consumidas na nossa sociedade hoje é o álcool e o cigarro. Ou seja, são drogas legais perante a lei, né, permitidas o consumo, e, por incrível que pareça, são as drogas mais consumidas e as drogas que mais causam prejuízo à nossa sociedade. Só ver os exemplos do alcoolismo, né? Quando se fala em violência doméstica, 90% dos casos tem alcoolismo no meio, né? Então, você vê a destruição da família já vem dessa violência doméstica com o advento do uso do álcool, da bebida alcoólica. E o cigarro, né? Não só câncer, doenças pulmonares, mas a própria dependência química, que dependência é uma doença.
Então, são várias doenças que acometem o usuário que nós temos que mostrar para os nossos filhos. Que você bem disse, não é porque é legal, permitida, que não faz mal, né? Então, um exemplo disso é que as drogas mais consumidas é o álcool e o cigarro. Bom, eu vou chamar aqui então um breve intervalo, né? Nós estamos acompanhando aí justamente a voz de um especialista sobre drogas. São informações muito importantes, muito relevantes. Acredito que as famílias, as pessoas de uma maneira geral, devem inclusive salvar esse programa em seus aplicativos, em seus celulares, em seus notebooks e repassarem para as pessoas, porque o Milton Mussini é uma pessoa realmente de muita confiança, ele tem uma vasta especialidade e vai continuar conversando conosco sobre drogas. Eu peço para você um minuto aí para o nosso intervalo e já a gente retoma aqui o Radar Paulista na TV. Até já! Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV, hoje conversando com o palestrante Milton Mussini, que é especialista na área de drogas. E, Milton, até para... Depois a gente volta nesse tema também, né? Pais, filhos, esse envolvimento que há muitas vezes necessário para que os pais entendam o comportamento dos filhos e tentem direcionar, né, de uma maneira aí que possa ajudá-los. Agora, a minha pergunta é também, e aí é um dos temas do nosso bate-papo, essa nova droga, o iDozer. O que
é essa nova droga, até para justamente aproveitar, né? Porque eu não ouvi falar isso em lugar nenhum. Você que trouxe essa pauta e, portanto, eu gostaria que você explicasse para nós do que se trata. Perfeito, Renato. Respondendo à primeira pergunta, eu acho que era importante nós falarmos só rapidamente algumas dicas para os pais identificarem seus filhos que estão usando drogas. Rapidinho. Então, tá. As dicas são mudança de comportamento, né? O filho começa a mudar o comportamento, queda no rendimento escolar, as notas começam a cair, ele começa a perder o interesse pelos estudos, fica irritado, começa a trocar o dia pela noite, começa a mudar as amizades, os amiguinhos que faziam sempre trabalhos escolares junto, começam a mudar, e começa a vir gente nova, muita gíria, enfim. Esses são alguns sintomas, né, do início do uso das drogas. E é importante os pais estarem atentos a isso, porque, como eu disse no outro bloco, esse mundo que a gente vive, pai e mãe trabalham, essa distância entre pais e filhos, às vezes algum detalhe desse acaba passando desapercebido e a gente pode tentar recuperar ou cortar o mal pela raiz logo no início. Então, é muito importante pai e mãe estar atento na vida do filho, né? Não só com relação às drogas, mas sobre sexualidade, sobre economia, sobre faculdade, enfim. Falar sobre prevenção é falar de amor, é falar de carinho, é falar com o seu filho abertamente. Então, e é muito importante a gente estar atento a essas dicas. Mas, como o Renato disse e perguntou, né, o mundo das drogas ele não é estático. O mundo das drogas ele é dinâmico e está sempre se renovando. Então, tem drogas sintéticas surgindo no mercado. A cada pouco tempo que passa, surge uma nova droga sintética. Drogas sintéticas são drogas feitas em laboratório, com formato de comprimido, de cristal, enfim, líquido. Então, são drogas mais modernas. Mas agora chegou aí uma droga chamada iDozer. Essa droga vem me causando muito espanto. Eu estou estudando ainda ela, porque ainda é muito recente. Esse iDozer foi uma mente iluminada do mal que pegou os estudos da musicoterapia e transformou ela em droga. Milton, então você está falando que o iDozer é um som, é uma música? Exatamente. Olha que loucura, Renato. Nossa, que loucura, hein? É uma música, é um ruído, é um som que produz efeito das mais diferentes drogas. Olha que absurdo. Então, o iDozer nada mais é do que um som, um ruído, feito em 2 frequências. Então, ele é emitido em 2 frequências e só funciona quando você usa fone de ouvido. Então, uma frequência entra pelo um dos ouvidos, a outra frequência entra no outro ouvido. Isso causa um embaralho tremendo no nosso sistema nervoso central que induz o cérebro a produzir os efeitos das drogas. Então, eu tenho um som que vai me dar efeito de maconha, eu tenho um som que vai dar efeito de cocaína, eu tenho um som que vai dar efeito de heroína, enfim, qualquer tipo de droga tem um som lá para dar esse efeito. Então, veja, a ciência e a tecnologia a favor das forças do mal, né? Digamos assim. São estudos que as pessoas fizeram. Foi um pesquisador norte-americano que descobriu que algumas frequências agem no nosso sistema nervoso central, fazendo com que o cérebro produza hormônios como dopamina, enfim, outros hormônios que causam o efeito das mais diferentes drogas. Então, você acha que seu filho está lá no quarto com fone de ouvido escutando uma música, na verdade ele está se drogando. Olha que absurdo isso. Mas já tem alguma outra informação, Milton, no sentido de que ondas seriam essas, como que elas chegariam via algum tipo de internet aí obscura, vamos dizer assim, que a gente sabe que tem aquela internet que muitas pessoas não têm acesso, nós, pessoas comuns, né, que não entendemos de tecnologia a ponto de entrar nessa internet, né? Ou de que maneira chegariam esses arquivos para que virtuais, né? Para que esses jovens
se drogassem dessa maneira? Então, Renato, olha só. Esse iDozer, o iDozer é o nome do site, propriamente dito. Então, o jovem ele tem acesso a esse site e lá ele aparece, uma vez que você se cadastra nesse site, você vai receber uma listagem de vários sons. Não é música porque não tem melodia, né? É som, é ruído. Então, são sons com frequências diferentes, né? Que causam esse efeito de droga. Então, o jovem tem acesso lá, o usuário vai ter acesso a esse site, a essa lista, e ele compra, né, o som que ele quer ouvir em um determinado momento. Aí o site disponibiliza um link para ele e ele vai ter à disposição aí uns 15, 20 minutos dessa música. Ou você pode comprar o tempo do som. Eu quero ouvir por 30 minutos. Aí você paga por 30 minutos. Acabou isso, some do ar, o link desaparece e você não tem mais acesso. Aí, para ter um novo acesso, lógico, você tem que comprar de novo. E aí é que gera o tráfico, aí que gera todos esses perigos. E um detalhe, às vezes você pode estar me perguntando, Milton, mas que prejuízo isso causa à saúde? O iDozer, ele causa dependência psíquica. Olha só, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central, ele adquire essa doença chamada dependência, ele fica dependente desse som. Fora isso, tem alguns efeitos físicos que determinados usuários relataram já ao consumir esse tipo de som, que é náuseas, tontura, sangramento no nariz, respiração ofegante, batimento cardíaco acelerado. Então, são alguns efeitos físicos já relatados por usuários do iDozer. Então, vejam que não é só a dependência psíquica, mas também alguns efeitos maléficos à nossa saúde, efeitos físicos. Coisa, hein, Milton? Eu fico pensando, né, como que uma pessoa fica pesquisando coisa para prejudicar os outros, né, como você falou. É impressionante isso, né? É engraçado, Renato, que isso surgiu isso surgiu, na verdade, em 1839, esse estudo. Mas foi um estudo para o bem, que um pesquisador, um físico alemão, ele começou a estudar essas frequências para auxiliar a gente, para ter cura emocional. Então, ele descobriu alguns sons que traziam tranquilidade, diminuía a ansiedade, trazia paz, né? Uma frequência que organizava os nossos pensamentos. Aí, em 2006, esse pesquisador norte-americano pegou esse estudo e pensou, se traz paz, se traz tranquilidade, pode trazer sensação de droga também, vamos estudar isso. Enfim, ele descobriu essas frequências que trazem, né, que induzem o nosso cérebro a produzir esses efeitos de drogas. Então, tem uma variedade de drogas, então, de sons, e eles dão nome, né? Tem uma que chama Mãos de Deus, olha só, né? Você compra o som Mãos de Deus, e isso tem efeito de cocaína. Então, veja que tem outros sons que são bem explícitos mesmo. Cocaína, cannabis, maconha, então são bem explícitos. E você escolhe esse tipo de som e usa. Mas você foi muito feliz nisso que você falou, né? A mente humana, ela realmente vem nos trazendo, a partir do momento que o tempo vai passando, ao invés de nós evoluirmos, parece que a gente regride, né? Parece que a gente usa a mente para produzir tanta coisa boa e, ao mesmo tempo, vem esses iluminados aí e descobrem essas coisas para trazer malefícios à nossa saúde. Aí você falou também de sons que trazem paz, né? Eu gosto muito disso, né? Porque eu adoro música e tudo mais. Então, as pessoas estão buscando paz de espírito, por exemplo, não precisam se drogar com esse iDozer, não, porque, assim, eu já ouvi muito a Enya, não sei se você conhece, a Enya é um tipo de música meio espiritualizada e tal, e mesmo hoje com o YouTube, né, você coloca lá músicas para acalmar o espírito, algo nesse gênero, vem aquela seleção de músicas bacanas, gostosas, às vezes você está realmente passando por
turbulências na sua vida e tudo mais, e não é se drogando que você vai resolver, não, muito pelo contrário, você vai acabar com a sua vida. Agora, separar uma horinha ali, ficar ouvindo aquela música calmamente, tranquilamente, pensando em coisa boa, você vai ver que no dia seguinte, você vai acordar bem melhor, não é, Milton? Eu sempre falo, Renato, poxa, você lembrou de Enya, eu adoro Enya, adoro Era, né? São músicas que me atraem assim na hora de relaxar. Era também. E a gente está falando de música, né? Música com melodia, né? Com música, musicalidade mesmo. E esses sons aí que a gente está falando são ruídos, barulhos, né? São ruídos mesmo. Então, não tem melodia nenhuma. Então, nada mais prazeroso do que ouvir uma boa música na hora de relaxar, de colocar o pensamento em ordem, né? Eu sempre falo para as pessoas que nós não precisamos de droga nenhuma para nos organizarmos, nós não precisamos de droga nenhuma para esquecer os nossos problemas, porque os problemas não são para esquecer, eles são feitos para se enfrentar e para se resolver, porque uma vez que você usa alguma coisa para tentar esquecer um problema, quando acaba o efeito desse alguma coisa, o problema está aí de novo e você adquire mais um problema, que é a dependência. Então, nós não precisamos nada disso. Todos nós temos altos e baixos. A nossa vida é tão gostosa de se viver devido a esses altos e baixos, aos desafios, né, às conquistas que a gente tem para fazer, os nossos sonhos, as nossas metas, e a gente não precisa usar nada disso para conquistar nenhum tipo de sonho, nenhum tipo de meta, né? Nós precisamos trabalhar, organizar nossa mente e você ter o comprometimento de organizar e fazer os nossos sonhos se tornar realidade. Então, esse negócio de droga realmente é um negócio que não vai para frente, a gente está falando isso sempre, mas parece que as forças do mal agem, né? Porque os pais acabam baixando a guarda, deixando os seus filhos... É muito engraçado, Renato, a gente ouve os pais, e eu falo assim, poxa vida, você lembra quando o seu filho começou a andar, a dar os primeiros passos? Eu tenho certeza que você estava ali ao lado dele, dando a mão, apoiando. Você lembra quando seu filho começou a andar de bicicleta? Eu tenho certeza que você estava ali do lado dele, olhando, parando. E agora, por que você acha, só porque ele é adolescente, você acha que ele já sabe tudo, que não precisa mais de você? Então, nessa fase da adolescência, é que ele precisa de você do seu lado, é que ele precisa da sua orientação, é que ele precisa do seu apoio, do seu carinho, da sua presença ali, né? Então, não achem, porque eles são adolescentes, que eles já sabem mexer na internet, que eles já sabem de tudo, que eles são donos do próprio nariz. Não, é nessa fase que eles mais precisam de vocês, pais, ao lado deles. Então, é muito importante essa relação entre pais e filhos, para que a gente evite que as drogas entrem no mundo deles. Sem dúvida, Milton. As suas palavras são edificantes e é disso realmente que as pessoas precisam repensar muitas vezes seus comportamentos, inclusive essa convivência, né, entre pais e filhos é fundamental. Eu acredito muito nisso também. Até também eu agradeço a entrevista aqui que você está nos concedendo, porque era realmente o objetivo de trazer esse alento, porque a gente vê hoje tantas pessoas sofrendo com as drogas, principalmente os jovens, como nós falamos, né? E as famílias, às vezes, ficam pensando, por que isso foi acontecer comigo, né? Porque eu cuidei tão direitinho, vamos dizer, com todo o carinho, com todo o conforto, mas a gente não sabe os caminhos e descaminhos da vida que levam a esse tipo de comportamento. E, portanto, às vezes, né, como você mesmo disse, as rotas precisam ser corrigidas. Como que se corrige isso? Buscando realmente uma palavra bacana, um conforto, seja por meio de uma entrevista como nós estamos fazendo, seja por meio da busca de um especialista, de um psicólogo, enfim, de um médico, cada um escolhe aí o seu caminho, né? Mas, enfim, infelizmente nós estamos terminando aqui, Milton. Eu gostaria que, dentro de tudo que nós falamos, que você deixasse uma mensagem final, inclusive deixasse seus contatos, se você preferir também, né? E para que as pessoas
também o procurem com esse objetivo. Bem, Renato, mais uma vez, gratidão por esse espaço. Acho que é fundamental nós alertarmos os pais sobre os perigos das drogas. Muitas pessoas ainda acham, com influência aí da grande mídia, que droga é normal, que droga faz parte da adolescência, que logo passa, enfim. Estão falando até de legalizar isso no Brasil, enfim. Mas se você acha que droga é realmente algo normal, que faz parte da adolescência, pergunte para a pessoa que mais entende disso no mundo e você terá a mais sábia das respostas. Pergunte para a mãe de um dependente químico o que ela acha sobre as drogas e você vai ter uma resposta surpreendente. E você, pai, você, mãe, que está nos assistindo agora, nos ouvindo, amem os seus filhos, mas, acima de tudo, pratique esse amor diariamente. Se aproxime dele, não deixe a droga chegar mais perto do que precisa. Você que tem que estar ali ao lado deles, não só fisicamente, mas no coração deles, 24 horas por dia. Renato e ouvintes da BCC International, é um prazer estar aqui e muito obrigado mais uma vez pelo espaço e pela oportunidade de estar com vocês. A gente que agradece a você, Milton, as suas informações, os seus esclarecimentos, como eu disse, né, de uma pessoa que realmente sabe o que está falando e busca o bem, né, da sociedade, o bem das pessoas. Então, sempre que possível, estaremos sim trazendo você, tanto na BCC, como também nos programas que eu apresento, também, seja na Rádio Trianon, na Rádio Universal, nos aplicativos, nas redes sociais, para que a sua mensagem seja espalhada para todos nós. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu deixo aqui também um grande abraço, um agradecimento a todos que nos acompanharam, contando sempre com a sua audiência e a sua participação. Uma ótima semana a todos e até semana que vem com mais um Radar Paulista na TV.